Olá, estamos de volta com o podcast Nossa Economia de GZH. Todas as semanas, informações novas, entrevistas sobre assuntos que têm impacto na economia aqui do Rio Grande do Sul, que têm impacto no bolso dos gaúchos. Hoje nós vamos fazer uma entrevista para responder exatamente dúvidas que eu tenho recebido dos nossos ouvintes, dos nossos leitores, que é assinatura de energia solar. Este será o tema do podcast Nossa Economia de hoje, que tem o patrocínio de Sicredi, não é só uma safra, é ter com quem contar. E Sindilojas, Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre. Seja um associado Sindilojas Poa e tenha benefícios gratuitos para o seu negócio. Então, nosso assunto de hoje é energia solar por assinatura e outras pautas relacionadas à energia solar, à energia renovável. Está conosco aqui no podcast Nossa Economia, então, a coordenadora estadual da Associação Brasileira de Energia Solar, Absolar, Mara Schwengber. Tudo bem, Mara? Tudo bem, Giane. Obrigada novamente por atender o nosso pedido para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes e leitores que, assim como eu, também são sempre muito interessados em assuntos que dizem respeito à energia solar. Mara, recentemente eu percebo, e os nossos ouvintes sentiram isso, uma ofensiva maior de empresas que estão oferecendo para os consumidores residenciais, principalmente, que é o que chega até mim, serviços de assinatura de energia solar. As pessoas não precisam instalar as suas usinas de energia solar nas suas casas, nos seus comércios, mas, pelo que eu entendo, contratariam energia solar produzida por usinas remotas. E isso, segundo as empresas estão oferecendo, reduziria a conta de luz do consumidor, do cliente delas. Como é que funciona isso exatamente? Então, Giane, isso se chama geração compartilhada, existe no Brasil desde 2015, se tornou mais evidente no Rio Grande do Sul nos últimos anos, em função da viabilidade econômica desse negócio, né? Lá no começo, investir numa usina solar com o objetivo de locar ela, né, para um consumidor que não pode gerar sua própria energia não era tão atrativo economicamente, e a gente percebeu essa mudança. Ela sempre existiu, né, desde aquele momento, mas ela aconteceu com maior força de 2023 para cá, com a redução na queda dos preço dos equipamentos de energia solar. Muitas pessoas investiram em usinas de investimento com esse objetivo, de alugar a usina para consumidores que não podem gerar sua própria energia. Então, como funciona? Aquele consumidor, né, que não tem a opção, ou por falta de telhado, ou por falta de espaço físico, ou por falta até mesmo de condições financeiras de fazer o investimento em energia solar, ele opta por uma energia por assinatura. Então, ele faz parte ou de uma associação, ou de um consórcio, ou de uma cooperativa, que vai destinar créditos de energia para ele. No Brasil, nesse modelo de baixa tensão, que é o consumidor residencial, não é permitida a venda de energia. Então, eu não vou lá e compro X quilowatt-hora mês por um valor em reais. É como se eu fosse... realmente não, é de verdade assim. A gente aluga um pedaço de um sistema de energia solar que está instalado em algum lugar. E aquela parte daquela usina, digamos, aquelas 10 placas lá vão gerar energia para minha casa. E para mim alugar aquelas 10 placas, eu vou pagar X reais por mês. E isso se converte em um desconto na fatura. Então, se pega a média de consumo daquela residência e se manda uma quantidade mensal de quilowatt-hora para aquela residência, mas não em formato de venda de energia, e sim no formato de aluguel. E sim, o consumidor passa a ter um desconto na fatura, né, de 10, 12, 15, aí depende da negociação que ele for fazer com aquela empresa que está alugando para ele. Na verdade, a gente passa a enxergar a energia nesse momento assim como uma internet, por exemplo, assim como uma assinatura de TV, onde eu tenho lá uma assinatura e eu recebo mensalmente um benefício por estar optando pela empresa A, B ou C lá para fazer o aluguel da minha usina. E é garantido que vai ter esse desconto na conta de luz sempre? Então, né, sempre é importante o consumidor analisar que do outro lado existe um fornecedor.
quem é a associação, quem é a cooperativa, quem é o consórcio que está ofertando isso para ele. Então, assim como no mercado livre de energia, também nesse formato de energia por assinatura que atende o consumidor de baixa tensão, existem várias empresas que oferecem esse serviço. Aí buscar informações, se aquela associação, se aquela cooperativa realmente entrega aquilo que se compromete, se realmente dá o desconto qual ele está se comprometendo em contrato, ela é confiável ou não. A gente está falando de empresas privadas, né, que fazem investimento em energia e estão ofertando esse tipo de serviço. Então, o consumidor precisa, sim, analisar o contrato, analisar o que está sendo ofertado para ele, para tomar a melhor decisão. Porque, por exemplo, existem contratos com fidelidade, de 1 ano, de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos. Existem contratos com flexibilidade de aviso prévio de 90 dias. Existem contratos com maior desconto e com menor desconto. Então, assim como eu vou contratar uma telefonia, por exemplo, ou uma internet, eu analiso a empresa que está me ofertando o serviço e faço a escolha por uma empresa que vai me atender com seriedade, a mesma coisa vale para a energia por assinatura. Né? Então, eu preciso entender de quem eu estou buscando esse serviço e se o serviço que vai ser me entregue realmente é o que vai atender minha necessidade. Mas isso já existe no Brasil todo há muitos anos e funciona muito bem e traz realmente benefícios ao consumidor e permite que mesmo aquele consumidor que não possa gerar sua própria energia tenha o benefício de desconto através de uma assinatura. Quais os locais, por quais canais o consumidor pode buscar informações sobre a empresa? Em todos os canais possíveis que a gente tem disponíveis na internet hoje, né? A gente utiliza os canais padrões, como Reclame Aqui, como informações da própria empresa, como referência de alguém que já tenha assinado esse serviço. As empresas normalmente colocam nos seus sites os consumidores, principalmente outras empresas que já aderiram a esse programa, e então acabam tendo essa opção de ter essas referências disponíveis para tomar aquela decisão de compra mais assertiva. Como é que ele pode ter certeza de que vale a pena, porque ele aluga, então ele paga um valor para alugar esta energia, tendo como retorno esse desconto na conta de luz? Como é que o consumidor faz a projeção de que vai valer a pena pagar o aluguel em relação ao desconto que ele terá? Normalmente, Giane, na maioria dos contratos existem uma parcela fixa de aluguel e uma parcela variável que ela é calculada de acordo com a performance daquela usina que ele está alugando. Então, essa parcela performance somada à parcela fixa, parcela performance é a geração efetiva, ela vai dar exatamente a conta que vai converter ali no desconto mensal que ele vai receber. Então, se o contrato tiver claro para ele ali que ele tem uma garantia mensal de desconto, que ele não vai, por exemplo, precisar pagar antecipadamente créditos que fiquem na fatura dele, que ele vai ir pagando esses créditos à medida que efetivamente eles forem consumidos, ele tem uma segurança de que ele vai ter realmente aquele desconto que ele está projetando ter de acordo com a fatura que ele paga atualmente. As empresas normalmente oferecem um serviço de simulação primeiro, onde tu gera lá as tuas informações todas e vai gerar já um resultado de quanto efetivamente vai ser essa economia, e de maneira geral isso tem funcionado muito bem. Todas as pessoas têm tido, em sua grande maioria, o desconto aquele que foi projetado, mas é importante que isso esteja claro no contrato que ele estiver assinando ou o termo de adesão. Sim. Qual é a relação do consumidor com essas instituições? Porque ele é cliente, Mara, ou ele tem alguma outra relação jurídica com essa associação, ou com consórcio, ou cooperativa? A partir do momento que ele faz, depende da modalidade, né? Por exemplo, se ele for um cooperado, ele está entrando dentro dessa cooperativa, então ele faz parte dela. Se ele entrar numa associação, ele entra como um associado, então ele também faz parte dessa associação. E esses são os modelos hoje permitidos pela ANEEL para a geração compartilhada. Então, isso já foi criado na época pensando principalmente na ideia de vários consumidores se reunirem e construírem uma usina remota para atender um determinado grupo de consumidores. Então, essa foi a essência da criação do modelo. Então, eu não tenho como instalar na minha casa, tu, Giane, não tem como instalar na sua casa, mais alguém não tem, a gente se reúne e instala num outro local, num formato de associação ou cooperativa, e traz esses benefícios para dentro das nossas casas ou empresas.
E isso, à medida que foi passando o tempo, foi se tornando um modelo de negócio onde muitos investidores construíram essas usinas. E essas usinas entram também para dentro dessa associação como um fornecedor da energia, e de outro lado entra o associado que vai ter uma parcela vai receber uma parcela dessa energia e vai mensalmente pagar pelaquela parcela recebida. Então, ele entra exatamente dentro de toda a parte legal de um associado, ou de um cooperado, ou de um consorciado, que seriam os três termos hoje permitidos por lei. Tem alguma diferença significativa entre esses três modelos, Mara, que o consumidor deva atentar-se para identificar qual é o mais vantajoso para ele, ou tanto faz? A cooperativa e o consórcio existem desde 2015. Então, eles na época foram criados principalmente a cooperativa para atender pessoa física e o consórcio para atender pessoa jurídica. Com a entrada, a possibilidade de ter uma associação também, que é uma coisa nova, que a ANEEL regulamentou lá em 2023, junto com a 14.300, o que aconteceu? A associação ela é mais ampla, então ela permite tanto a entrada da pessoa física como da entrada da pessoa jurídica. Então, praticamente todos os novos negócios que foram constituídos a partir de então, eles têm sido, na sua maioria, criados como uma associação, por ser mais fácil e mais simples de fazer a operação. Mas isso não quer dizer que as outras deixam de ser boas ou deixam de ser válidas. Elas já existiam, então elas continuam operando normalmente. Tem algum perfil de consumidor que tenha mais vantagem de aderir a esse modelo, a assinar a energia solar? Todo consumidor de baixa tensão, que a gente fala, que é aquele consumidor que paga uma tarifa cheia, né? Que paga hoje, se a gente falar em RGE, algo em torno de 90 centavos, em CE Equatorial a gente fala em algo em torno de 85, 90 centavos também. Então, esse é um consumidor que paga tarifa cheia, seja ele uma pessoa física ou jurídica, em baixa tensão, e que ele possa receber créditos. Tem algumas empresas que elas se enquadram como bem optante, elas têm um transformador próprio, mas pagam tarifa cheia, nesse caso elas não podem receber créditos. Então, esses consumidores, eles já compensam. Nem todas as associações cooperativas aceitam um consumidor, por exemplo, de 100 kWh mês ou de 150. Por quê? Porque quanto menor o consumo, menor o benefício, naturalmente, porque ela é relacionada ao consumo. E também fica mais difícil o processo de cobrança, de inadimplência, de todas essas questões. Então, cada cooperativa, cada associação determina lá dentro do seu público-alvo o menor ticket que ele vai aceitar para a energia por assinatura. Normalmente a gente tem visto contas a partir de R$250, R$300. Certo. E, bom, agora mudando um pouquinho de assunto, mas relembrando o que nós abordamos na nossa última conversa, Mara, que é sobre a liberação dos projetos por parte das concessionárias de energia, a RGE, CE, principalmente, que dominam o mercado aqui no Rio Grande do Sul. Normalizou essa situação, a autorização dos projetos? Não, o que acontece? A gente tem vivenciado muito intensamente a questão da inversão de fluxo, principalmente na região da RGE. Na CE Equatorial também acontece, mas não com tanta frequência, porque a região da CE Equatorial ainda tem menos instalações de usinas solares do que na região da RGE. E aí também a gente estende esse problema para as cooperativas e para as permissionárias de maneira geral. Então, isso foi definido, né, na regulação de um dos artigos da 14.300. Então, a ANEEL fez essa instrução para as concessionárias de energia, e na RGE a gente tem tido muito problema, né, muita dificuldade de aprovação de projetos, principalmente fora da carga. Então, hoje, os projetos, normalmente eles são aprovados no próprio telhado do cliente, né, seja ele pessoa física ou jurídica, normalmente, na maioria dos casos, ou até o limite de 7,5 kW, que é o limite fast track, que a gente chama, que a ANEEL exige que a concessionária aprove, que seriam 20 módulos e um telhado. Então, até 20 módulos e um telhado, a RGE, a CE, todas as concessionárias são obrigadas a aprovar, desde que eu não mande crédito para terceiros. Então, eu gero e consumo essa energia no próprio local. Fora isso, elas sempre vão analisar a potência instalada daquela... E no caso de ser o consumo pela mesma pessoa, mas em outro local? Por exemplo, a pessoa está gerando na casa e tem um apartamento.
Ela Não, hoje consegue? na modalidade Fast Track, ela é exclusivamente para geração junto à carga. Ela é obrigada a aceitar 20 módulos num telhado de alguém, desde que consumido no próprio local, sem mandar crédito para terceiros. Aí, quando é para instalar sistemas maiores, ela vai sempre fazer análise de inversão de fluxo. Então, se eu quiser mandar créditos ou quiser instalar o sistema acima de 7,5, existe análise de inversão de fluxo de potência. E aí ela tem que cumprir algumas regras de análise, olhando o transformador, os pontos de transformação, a quantidade de consumo naquele local 7 dias por semana e também a quantidade de carga. E aí ela vai determinar qual é a potência máxima que pode ser instalada naquele projeto. Então, às vezes, a gente vai encaminhar lá, por exemplo, um projeto de 100 módulos, e a RGE vai dizer, olha, nesse ponto de transformação, eu posso instalar 80, eu posso instalar 70, né? Então, ela vai fazer esse cálculo, ou baseado na inversão de fluxo daquele local, ou baseado em algumas regras, porque a ANEEL criou algumas fórmulas específicas que ela precisa implementar para fazer esse cálculo de potência total liberada obrigatória naquele ponto. Isso compromete bastante as usinas remotas. Então, hoje, em toda a região da RGE é muito difícil aprovar uma usina remota, porque o número de instalações da RGE é muito bem distribuída pelo estado e tem um volume muito grande. A última informação que eu tive é que ela é a segunda, só perde para a CEMIG, a distribuidora com mais potência instalada. Então, ela tem realmente um grande número de instalações, o que faz com que já tenha uma quantidade grande de inversão de fluxos em vários locais. Então, hoje, aprovar uma instalação remota, por exemplo, uma usina para investimento, para aluguel, uma usina totalmente fora da sede, num terreno, é bem difícil, não é impossível, mas a gente fala que tem sido quase impossível, é quase como garimpar ouro, assim, tem que achar um ponto ainda que está disponível esse tipo de instalação. Então, acaba viabilizando principalmente as instalações junto à carga onde é consumida. Então, existe uma tendência, né, e mesmo que a CE Equatorial ainda não esteja nesse caminho com tanta força, existe uma tendência cada vez maior os projetos serem exclusivamente junto à carga e não mais descentralizados como eles eram até então. Bom, e sem chance de... Como é que está a discussão disso lá em Brasília, por exemplo? Alguma chance de mudar a norma neste momento? Não tem interesse, vontade política para isso, Mara? Via ANEEL, a gente não vê nenhuma possibilidade. Via Congresso, existem alguns projetos de lei andando e algumas emendas nesse sentido, mas a gente não visualiza nada concreto a curto prazo. A gente fez várias movimentações, mas não aconteceu. E a gente imagina agora, com essa nova medida provisória do governo federal, é pouco provável que isso venha acontecer, porque está vindo outras mudanças, como isenção para uma boa parcela da população que vai deixar de pagar energia, e essa conta vai ter que ser paga, né, por uma outra parcela. Então, a probabilidade disso evoluir é relativamente baixa. A gente continua nessa luta, mas a gente não enxerga uma solução disso num curto prazo. Bom, e agora para fechar, vamos retomar também o assunto das baterias. Até fizemos recentemente uma nota na coluna a respeito da Soled, que é a tua empresa, né, Mara, sobre as baterias maiores aí para indústrias e para comércios. Mas nós já vínhamos falando das baterias residenciais. Como é que estão os preços das baterias residenciais, que é o que pega o nosso público amplo aqui do podcast? Então, isso é uma notícia boa, né, Jane? Então, dentro desse cenário, o que a gente percebe? Hoje, as instalações com baterias elas têm aumentado nas residências, principalmente, e não apenas pela função da falta de energia, mas também já pensando numa gestão de energia da residência. Então, com a própria inversão de fluxo, eu acabo muitas vezes podendo complementar o que falta no meu sistema, o que a RGE ou a CE não autorizou, por exemplo, gerando, armazenando na bateria e injetando num horário que ela permita, como, por exemplo, no horário da noite, onde eu tenho pouca geração e eu preciso jogar energia para a rede e eu não tenho inversão de fluxo. Então, ela também vem para somar nesse quesito da inversão de fluxo, assim como ela soma para a questão da falta de energia elétrica e assim como todas essas mudanças que estão vindo, onde o consumidor de baixa tensão também, por exemplo, vai ter possibilidade de aderir para o Mercado Livre ou de escolher de quem ele vai comprar a sua energia, ou de daqui a um pouco ter um horário ponta e fora ponta com a tarifa binômia que está por entrar também com essa alteração da medida provisória, ele passa muitas vezes a escolher o horário mais caro
para injetar energia na ponta e escolhendo o horário mais barato ou o horário do sol para carregar a bateria. Então, a bateria começa a ter muitas outras funcionalidades que não apenas a de ter um backup quando falta energia da rede. Então, eu sempre falo que faz muitos anos que eu digo que a revolução da energia vai passar pelo mesmo processo que passou a revolução da telefonia. E hoje eu posso dizer que esse momento está muito mais perto do que longe. O consumidor passa a ser mais livre para fazer suas escolhas entre gerar, entre alugar, e daqui a pouco ele vai ter opção também de ir para o Mercado Livre, e tudo isso vai permitir com que ele consiga escolher uma energia que melhor atenda ele nos horários, que melhor atenda ele a um menor custo. Então, a bateria, ela vem sim hoje, para a gente ter uma ideia, o payback de um sistema residencial com baterias, né, o tempo de retorno do investimento, já fica aí, inicia com 5 anos, então 4 anos e meio, 5 anos, 5 anos e meio. Não é uma bateria que vai atender toda a minha residência nesse payback, mas vai atender cargas críticas, vai atender minha iluminação, minha internet, vai atender daqui a um pouco um boiler de chuveiro, vai atender um refrigerador, e aí eu vou definindo as cargas críticas da minha residência e vou alimentando ela nessas baterias. E à medida que eu tiver disponibilidade financeira, eu posso ir aumentando o número dessas baterias até o ponto de conseguir alimentar a minha casa inteira. Mas hoje o melhor payback, ele acontece alimentando as cargas críticas. Quando a gente fala em 4 anos e meio, 5 anos e meio, a gente pode relembrar o solar aí em 2017, 2018, que o payback era algo em torno disso. Então, se percebe a movimentação cada vez maior, as pessoas já têm uma demanda mensal. Ano passado, a gente, vendeu 3, 4 baterias o ano inteiro aqui na empresa. Esse ano isso acontece em maior volume todos os meses. Então, a gente tem já essa percepção por parte do consumidor que para ele faz sentido ou já comprar um inversor híbrido na hora de instalar o solar, para depois só precisar comprar a bateria, porque o inversor, para funcionar a bateria, o inversor tem que ser híbrido, não é aquele inversor talvez que eu já tenha na minha residência, então pode ser necessário fazer essa substituição. E aí ele acaba já indo para esse caminho, já está enxergando essa possibilidade, porque, como eu falei, até mesmo na questão da inversão de... Qual é o custo atualmente para ter a bateria? A partir de quanto? A bateria por si só, a partir de R$10 mil. Nossa, baixou bastante mesmo, hein? Baixou muito, né? A gente teve essa informação quando a gente esteve na China em 2022, tinha uma expectativa de que fosse baixar em torno de 50%, e já baixou muito mais que isso, e há uma tendência com a entrada cada vez mais forte dessa tecnologia. Eu vou dizer que são as coisas que saem de um momento não tão bom, né? Porque a própria guerra promoveu uma entrada mais forte do uso da bateria, porque a bateria para situações, tragédias climáticas, guerras, e para essas finalidades ela é muito importante, porque ela mantém a energia em alguns locais que até então não teria. Então isso fez também com que a tecnologia tivesse uma entrada mais forte no mundo inteiro. Sim. Bom, tá certo, Mara Schwenber, muito obrigada novamente pela entrevista, por nos ajudar aqui a esclarecer essas dúvidas dos nossos ouvintes, coordenadora da Associação Brasileira de Energia Solar, coordenadora aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Obrigada. Bom, o podcast Nossa Economia de GZH fica por aqui hoje. Nós temos aqui sempre o patrocínio de Sicredi, não é só uma safra, é ter com quem contar. Sindlojas, Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre. Seja um associado Sindlojas Poa e tenha benefícios gratuitos para o seu negócio. A produção do podcast Nossa Economia é da Isadora Terra, do Diogo Duarte. Muito obrigada pela audiência de vocês. Muito obrigada pela credibilidade de nos enviarem as suas dúvidas e depois acompanharem o conteúdo de economia que nós trazemos aqui. Eu sei que o noticiário de economia, as informações que dizem respeito ao seu dinheiro são informações extremamente importantes e nós trabalhamos com muita responsabilidade em relação a isso. Até semana que vem.